Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos, talvez, mais tensos e reveladores do ministério de Jesus. Sabe, uma única pergunta que acabou se tornando um divisor de águas e que mudou o rumo de tudo. Pensa comigo, Jesus estava no auge, tipo no pico da popularidade, com multidões seguindo cada passo dele. E de repente, quase todo mundo vai embora. A grande pergunta é: o que foi que aconteceu para causar uma virada tão radical assim? Para a gente poder entender essa crise, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver o cenário. O ministério de Jesus estava a todo vapor. Era um sucesso incrível, sabe? Uma adoração que vinha de todos os lados. E olha, não era um grupinho não. Eram milhares de pessoas. Imagina a cena. Gente por toda parte seguindo ele. Uma energia, uma empolgação no ar. Ele era, sem dúvida, o centro de todas as atenções. E o motivo não era só o que ele falava. As pessoas viam com os próprios olhos coisas extraordinárias acontecerem. Curas, sinais, maravilhas. Era um fluxo constante de eventos que desafiavam qualquer lógica. E claro, isso atraía cada vez mais gente. E, um pouco antes dessa história toda, Jesus tinha feito um dos seus milagres mais famosos, a multiplicação dos pães. Ele alimentou milhares de pessoas com quase nada. Esse evento em específico deixou a multidão em êxtase e preparou o terreno para o que estava por vir. E é exatamente aqui que a maré começa a virar. Do topo do sucesso, Jesus lança um ensinamento tão desafiador que muda completamente o clima daquele lugar. Agora, tenta imaginar a reação de quem ouviu isso. A galera tinha acabado de receber pão de verdade, pão físico. E agora Jesus começa a falar de um jeito super simbólico sobre comer sua carne e beber seu sangue. A mudança de tom é brutal. E a confusão, nossa, devia ser palpável. E a resposta dos seguidores dele não foi de curiosidade, de tipo, deixa eu entender melhor. Não, foi um desconforto instantâneo. As pessoas simplesmente não conseguiram processar o que estavam ouvindo. Essas palavras aqui, vindas dos próprios discípulos, dão voz ao que todo mundo estava sentindo. A mensagem não era só difícil de engolir, era exigente. E para eles soava muito, muito estranha. E aqui vem a consequência drástica de tudo isso. Aquela multidão enorme que seguia ele para todo canto começa a sumir. As pessoas simplesmente viram as costas e vão embora. Então, o ponto central do conflito é esse aqui. Havia um mal-entendido gigantesco. A multidão estava buscando um provedor, alguém que entregasse benefícios físicos, como pão. Mas o chamado de Jesus era para algo muito mais profundo, uma participação total, simbólica, na vida e no sacrifício dele. Era um convite para uma decisão, não só para receber um benefício. Com a multidão indo embora, a história chega no seu ponto mais alto. Jesus, então, se vira para o seu círculo mais próximo, os 12 apóstolos, e foca toda a atenção neles. E aí ele faz a pergunta crucial. E dá para sentir o peso desse momento, né? Ele não força ninguém a ficar. Ele não tenta amenizar a mensagem que ele acabou de dar. Ele simplesmente dá a eles uma escolha. E é isso que revela a verdadeira natureza do discipulado. Não se trata de uma obrigação, de uma coerção. E sempre foi uma decisão consciente, pessoal. A pergunta de Jesus só reforça essa liberdade de escolha. Vamos ver então como essa tensão toda se resolve. A resposta não vem de um entendimento intelectual, tipo, entendi a metáfora. Não, ela vem de um lugar de confiança profunda que é dita pelo apóstolo Pedro. Essa frase, nossa, é uma das mais fortes de todo o evangelho. O Pedro não diz, Senhor, agora eu saquei tudo. Não. O que ele diz é basicamente, olha, mesmo sem entender direito, eu confio em quem o Senhor é. Simplesmente não existe outra opção que faça sentido. Então, qual é a chave de tudo isso? A fé não é ter todas as respostas, não é a ausência de dúvida. É, na verdade, uma questão de confiança fundamental. E essa pergunta, feita lá atrás há tanto tempo, ela continua ecoando até hoje. E no fim, a análise nos deixa com a mesma questão que Pedro teve que encarar. Quando a gente se depara com as complexidades da vida, da fé, das coisas que a gente não entende, onde é que encontramos o sentido final? Para quem ou para o que a gente se volta em busca de palavras de vida eterna? A resposta, assim como naquela época, continua sendo uma decisão muito pessoal.